E esse é o Avião News, o resumo de notícias do dia 2 de janeiro de 2023. Conteúdo que foi feito para os shorts, mas está sendo compilado para um vídeo completo no canal. Lembrando que todas essas notícias são do Aeroin, o maior portal de notícias da aviação brasileira. E se você quiser acessar essas notícias, é só utilizar o www.aeroin.net. Então, roda a vinheta. Satélite acha os 4 Airbus A340 que sumiram no Irã e país acaba assumindo o desvio dos jatos. Pois bem, no dia 23 de dezembro, semana atrás, 4 A340 decolaram de Joanesburgo e eles tinham um destino que não era o Irã. Enfim, no meio do voo, essas aeronaves sumiram dentro do Irã e até então todo mundo ficou calado, as aeronaves subiram, todo mundo já tinha uma desconfiança de que essas aeronaves tinham sido desviadas para o Irã. Pois bem, satélites da Airbus encontraram os 4 A340 e por fim das contas, o Irã acabou admitindo que desviou as aeronaves, porque existe uma sanção americana que proíbe o Irã de comprar qualquer aeronave que tenha componentes produzidos nos Estados Unidos, como é o caso dos Airbus. Instantes após decolar, helicóptero colide com outro, chegando para pouso, e os vídeos são impressionantes. É óbvio que eu não vou postar os vídeos, mas são chocantes. Vamos lá. Um helicóptero da SeaWorld está decolando de um heliponto na Austrália e ele colide com um helicóptero que está vindo em aproximação de emergência para pousar ao lado, próximo. Eu não quero comentar, 13 pessoas precisaram de atendimento, não existe assim muitas informações de mortes, etc tal. Eu quero só comentar uma coisa. Vem cá, em que mundo um helicóptero decola sem ninguém estar ciente que tem um helicóptero em emergência pousando ao lado? Em que mundo um piloto de helicóptero ele faz uma decolagem de um heliponto, principalmente próximo ao mar, e ele simplesmente não se dá conta de que tem uma aeronave do lado? Porque o helicóptero de todas as aeronaves é a mais manobrável. É a mais simples da pessoa efetuar um desvio. Não dá para entender. Laptop que pegou fogo em voo da Lufthansa estava desligado no compartimento superior. Bom, semana passada, dia 28 e dia 29, tomou notícia no mundo que um laptop pegou fogo dentro de um voo da Lufthansa que sairia de Los Angeles para Frankfurt e acabou sendo desviado para Chicago porque o laptop começou a pegar fogo quando ele estava sobrevoando o Wisconsin. Inicialmente não tiveram muitas informações, mas já começou a circular vídeos e fotos pela internet, e assim, bem chocante, tá? E aí começa a discussão, transportou, tava ligado, não tava ligado, etc, etc. Enfim, aparentemente ele estava desligado no compartimento de bagagem, mas também não se pode afirmar que ele estava desligado, que é quando ele pega fogo ele começa a entrar em pane e apaga. Mas, regra da IATA, tá? Laptops e outros eletrônicos é na bagagem de mão, para segurança. Após animais impedirem 4 tentativas de voo, de pouso no caso, né? Voo de Caravan acaba com um acidente. Bom, um Cessna 208 Caravan da Bar Aviation de Uganda tentou efetuar o pouso. 4 vezes animais estavam na pista interrompendo as aproximações. 4 vezes foram arremetidas e na quinta tentativa de pouso a aeronave colidiu com imóveis a poucos quilômetros da pista. Pois bem, a gente sabe que a situação de aeroportos e aeródromos na África é bem complicada. E em muitos países ainda não existe sequer um plano de contenção de animais em pista de pouso, a infraestrutura é péssima, etc, etc. Por fim, a companhia aérea informa que todos os passageiros, todos os envolvidos no acidente sobreviveram, graças a Deus, mas dá-se uma perda total da aeronave. Portuguesa TAP informa hoje preços reduzidos para voos entre o Brasil e 40 destinos na Europa. Na média, esses preços vão partir de US$ 450 na econômica
e 1.700 na executiva deles. Hoje a TAP liga, por exemplo, Lisboa a São Paulo, Rio, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife e Salvador. Além de conectar a cidade do Porto a São Paulo e Rio de Janeiro. Só que todas as conexões são já no codeshare dela, ou seja, dá sim as 13 rotas internacionais da TAP diretas, mais os codeshare. Isso é bom, isso é importante. Essas passagens devem ser compradas a partir de hoje e devem ser voadas até dia 31 de dezembro de 2023. Vamos aproveitar, né? Essa notícia, ela na verdade é uma notícia dupla, tá? Porque Flybond e Aerolíneas Argentinas começaram seus voos especiais para São Paulo e Rio de Janeiro. Por exemplo, a Flybond inaugurou o terceiro voo diário entre Buenos Aires e Rio de Janeiro. Esses voos, que dão uma média de 21 voos semanais, vão se manter até abril. Em abril, volta a média de um voo diário. A Aerolíneas, ela já começou seus voos sazonais, que vão ser operados com o 737-800 e o 737 MAX 8. E esses voos serão, na verdade, ligando Córdoba ao Rio de Janeiro. Os da Flybond são ligando Buenos Aires a Rio de Janeiro. No caso, por exemplo, da Flybond, também é 737-800, só que com capacidade max, porque ela é uma low cost. Então é 737 que vai voar com 189 passageiros. Ou seja, bem apertadinho. A Aeroflot pede ajuda do governo contra Emirates e Turkish Airlines. Vamos lá que eu vou explicar. Desde que quando começou o conflito com a invasão da Ucrânia, as companhias aéreas russas estão impedidas de sobrevoar até mesmo os países que impuseram sanções contra a Rússia por causa da invasão. O que não é o caso, por exemplo, de Emirates e Turkish Airlines, que podem voar dos seus destinos sem precisar desviar suas aeronaves de países do bloco da sanção. Ao contrário da Aeroflot, que para voar, por exemplo, para esses destinos, ela precisa fazer muitos desvios, o voo se torna muito mais longo e, consequentemente, se torna muito mais caro. Com isso, Turkish e Emirates conseguem preços melhores do que a Aeroflot e sim, estão roubando os passageiros da Aeroflot. E por isso a Aeroflot está pedindo arrego para o governo russo para tentar reter isso. Passageiro de classe executiva recebe comida vencida no seu voo. Vamos lá. A empresa Eurowings do grupo Lufthansa foi acusada por um passageiro de servir comida vencida na classe executiva, a Business Class, no voo EWG 7406 entre Paris e Hamburgo. A foto foi publicada em redes sociais e foram rapidamente compartilhadas. O interessante da história é que um dos principais benefícios de voar na classe executiva da Eurowings é o direito a uma refeição de cortesia. Naquele voo, o alimento consistiu em um prato de tapas em uma caixa. Só depois de comer a maior parte da refeição, o passageiro olhou com mais atenção a caixa e descobriu que a comida havia vencido. Eita! Só contextualizando, tá? A comida tinha 18 dias que estava vencida. Aê, Lufthansa, vamos prestar atenção no catering, hein? Porque essa a gente sabe que não é a companhia aérea que colocou a comida lá. É a empresa de catering. Alguém não prestou atenção na validade. A chinesa Comac chegou ao marco da 100ª entrega da aeronave regional, a RJ-21, o clone chinês do MD-85. A fabricante chinesa Comac atingiu o marco da 100ª entrega de uma aeronave RJ-21 a um cliente na quinta-feira da semana passada, ao mesmo tempo em que celebrou a entrada do modelo de produção em massa. O cliente recebedor da 100ª unidade foi a companhia Transnusa da Indonésia. A aeronave regional RJ-21 foi desenvolvida internamente na China e passou por todo o processo de projeto, fabricação, teste de solo, teste de voo, produção em massa, entrega e operação. Até agora, as aeronaves RJ-21 foram entregues a clientes como Chengdu Airlines, Jiangxi Air China, abrindo 316 rotas de 118 cidades e transportando quase 6 milhões de passageiros. O voo decola com 25 cães a bordo e a Avianca muda sua política para transporte de animais. Vamos ler. No final de dezembro, um caso inusitado ganhou as redes sociais após um voo da Avianca Colômbia decolar de São Paulo para Bogotá com nada menos do que 25 cães a bordo. A quantidade
parece então não ser um problema, mas a presença de animais de grande porte concentrou a polêmica. Segundo o noticiário colombiano Portafolio, o principal tema abordado nas discussões seria a falta de espaço para cachorros de maior porte que ali estariam como animais de suporte emocional e não apenas como pets comuns. Diante do debate, a Avianca decidiu, né, que a melhor maneira de lidar com o assunto era mudando suas regras. E assim foi feito, de modo que a partir de 1º de fevereiro, os animais não podem passar de 10 quilos com a caixa e a caixa deve ser pequena para caber sob o assento. E o cão precisa permanecer dentro dela o tempo todo. Caso os requisitos não sejam cumpridos, o animal precisará viajar no porão do avião. Triste. São revelados os episódios da nova temporada da série Mayday Desastres Aéreos. A consagrada série canadense Mayday Desastres Aéreos já conquistou um público profissional ou apenas curioso da aviação desde seu lançamento em 2003. Num estilo de documentário misturado com suspense, os filmes relatam alguns dos acidentes mais relevantes na história da aviação. E eles usam simuladores, computação gráfica. A série já produziu mais de 240 episódios em 22 temporadas. Enfim, na última semana foram revelados episódios da 23ª temporada, que será exibida na primeira semana de janeiro no Canadá e depois serão anunciados para a América Latina. Alguns acidentes, tá? Corporate, o do Jetstream, aí tem Air Astana com Embraer 190, Sichuan A319, Antonov AN24, 767-300 da Atlas Air. Vai ser bem interessante.